vamos iniciar nesta manhã a nossa escola, né? Mais um domingo, e creio que será abençoado pelo Senhor e que os irmãos vão aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos fazer a oração, né? Que nós temos o costume de fazer oração no início da escola, pedir a Deus para nos abençoar e que nós venhamos aprender a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esse é o momento que nós colocamos também na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar nesta manhã, meu Deus, cada um, Senhor, dos irmãos que entraram nesta Tua casa, Senhor, possa aprender a palavra do Senhor, Senhor, que cada um, Senhor, possa ter orientação do Espírito Santo, que o Espírito Santo capacite e que todos venham aprender, Senhor. Pai, aqueles que não podem estar aqui nesta manhã, que o Senhor também abençoe cada um, onde eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor conhece o propósito do coração do homem, conhece os pensamentos, e em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e iremos aprender a palavra do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, pode sentar, Deus abençoe. Nós vamos para a lição de número 10. A lição é a de número 10. Tá? Jesus é o noivo. A nossa lição de número 10. O texto áureo, ele está em Efésios, capítulo 5, versículo 25, parte B do versículo. Diz assim o versículo: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Aqui, irmãos, o que nós vamos aprender é que Cristo é o noivo, que Jesus amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. Nós temos aprendido nas lições anteriores maravilhosos estudos a respeito de Jesus como Senhor, como pastor, e Jesus é o noivo. Nós temos uma promessa de que Jesus, Ele mesmo prometeu que irá voltar, tá? O noivo aqui, Ele é Jesus, e Jesus, Ele vem para buscar a noiva que é a igreja. A noiva, segundo a palavra do Senhor, ela precisa estar bem arrumada, bem preparada para encontrar com o noivo que é Cristo, que é o Senhor Jesus. Já de início quero dizer, quando uma noiva, quando uma mulher vai casar, a noiva vai casar com o noivo, ela tem os seus preparativos, ela prepara, vai no salão, se embeleza, embeleza, se maqueia, fica aquela mulher mais linda para apresentar diante do noivo quando encontrar na igreja. Aqui Cristo não está preocupado com essas coisas exterior. Ele está preocupado com o seu interior. Ele quer que a noiva, que para ele homem, mulher, tudo é noiva, se chama noiva, a noiva. Ele virá buscar a sua noiva. Cristo virá buscar a sua noiva, tá? Então, Ele quer que a igreja se prepare. E a igreja, de acordo com as palavras ministradas, as pregações ministradas aqui, a igreja já
conhece, já sabe um pouco do que é se preparar para encontrar com Deus, para encontrar com o seu noivo, para encontrar com Jesus. Aqui Cristo amou tanto a sua igreja, amou tanto que se entregou por ela. E nós temos que se entregar a Cristo de corpo, alma e espírito. Se as pessoas bem soubessem, irmão, quem é o noivo, elas se preparavam para encontrar com esse noivo. Se ela bem soubesse o que Cristo foi preparar para elas, ela se preocuparia mais para receber esse noivo quando vier. Porque Ele prometeu: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez para levar a igreja, para que onde Ele estiver, a igreja esteja com Ele. Ele conversou com o Pai, com Deus, que a igreja que Ele iria salvar, que Ele ia levar, era para estar com Ele onde Ele estivesse. E o que Ele foi preparar, irmãos, nunca passou no coração do homem. O que Ele foi preparar foi a melhor coisa que já existiu, que existe no céu. Isso eu posso falar. Porque se Ele fez neste mundo as coisas mais belas, irmãos, para que nós aproveitássemos, usufruir, alimentar dela. A palavra diz para nós alimentar do melhor, usufruir do melhor desta terra. E se Ele fez tudo de bom para nós, irmãos, e tudo que nós estamos vendo neste mundo é bom, até Ele mesmo, Deus, achou bom, tudo que Ele fez era bom. E agora, se tudo isso é bom, é maravilhoso, o que Ele foi preparar para nós? É o momento da gente ficar naquela expectativa, buscar a Deus mais ainda, porque o que Ele tem é melhor, é muito mais ainda melhor do que as coisas que existem aqui, irmãos. Tá? Isso, Ele prometeu que vai levar a sua igreja, virá para buscar a sua igreja. E Ele amou vocês. E na parte A do versículo não está aqui. Ele diz o quê? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim entregou por ela. Aqui fica uma reflexão para os irmãos. Como é que Cristo amou a sua igreja? Que Ele se entregou por ela. Os irmãos, lendo esse versículo, claro que os irmãos vão perceber que devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. É a parte B do versículo que nós estamos falando. Então, a introdução está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite
ouviu-se um clamor, aí vem o esposo e sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: deixa-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço, que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui uma palavra para que nós, irmãos, fiquemos mais apercebidos e não desapercebidos. Fique apercebido, esperando a volta iminente, essa volta que o Senhor Jesus falou, que Ele virá buscar. E aqui Ele colocou esta parábola, falando esta palavra aqui, que será como as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Prudente se fala de prudência, preparar para encontrar com alguém, se preparar. Uma pessoa prudente, ela se prepara, principalmente quando se fala de Jesus, que Jesus virá para buscar a sua noiva. Aqui fala esposo, e ele virá para buscar a sua noiva, virá para buscar a sua igreja. E a igreja precisa a cada momento, irmão, não é só porque já é a igreja que ela já está preparada, não. Ele vem para buscar a igreja, mas uma igreja que está preparada, uma igreja que é lavada, que é redimida no sangue do Cordeiro, que aceita a palavra de Deus como ela é. Porque aqui estamos vendo aqui 2 tipos de igreja: 5 preparada e 5 despreparada. Uma igreja preparada e uma igreja despreparada, esperando o noivo, esperando o esposo. Mas o que vai acontecer? Que aquelas que estão preparadas, aquele povo, aquela igreja que está preparada, está preparada, ela vai encontrar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem de encontro com ela. Mas aquelas que não estão preparadas, estão despreparadas, essas, irmãos, vão ficar. Porque aqui o que nós estamos vendo, as que estavam com azeite, com as suas lâmpadas cheias de azeite, essas não faltavam, não lhe faltaram nada. Enquanto que aquelas que estavam despreparadas, deixou que o azeite faltasse, deixou que aquela comunhão com Cristo faltasse, o amor, a palavra de Deus faltasse, deixou de se preparar para encontrar com o noivo. Aquelas que estavam com azeite, que não tinha azeite, essa lhe faltaram com a palavra do Senhor. Não tinha tempo para meditar na palavra do Senhor, não tinha tempo para fazer o que agradava ao Senhor. Com certeza estava se preocupada com as coisas materiais deste mundo. E do mesmo jeito pode acontecer hoje, irmãos. Isso aqui foi simplesmente uma parábola para que nós fiquemos apercebidos que é desta maneira que vai acontecer.
Os que estão preparados vão subir, e os que não estão vão ficar. O Senhor Jesus é tão bom que Ele fala para que nós não nos preocupemos com as coisas deste mundo, mas primeiro buscar o reino do céu. E aquelas 5 virgens prudentes, elas estavam preocupadas com o reino dos céus. O que nós vimos aqui? Que aquelas que não são prudentes pediam azeite, aquelas que estavam sendo prudentes. E o que elas falaram? Claro que se nós dessemos a vocês, se nós der do azeite que nós temos a vocês, não vai faltar a nós e a vocês também? Não vai faltar a nós? O momento exato, irmãos, aquele momento não era momento de emprestar azeite, não era momento de repartir azeite, porque o noivo estava vindo. Apenas tardou o noivo, mas o noivo estava chegando. E se elas arrumassem o azeite, ia faltar. E à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí veio o esposo. E aquelas que foram comprar ficaram. Quando chegaram, as portas já estavam fechadas, e as prudentes já estavam para o lado de dentro, usufruindo do melhor do noivo, do esposo. E as imprudentes ficaram de fora, buscando. Abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. Já era tarde demais, irmãos. Hoje nós estamos anunciando a palavra de Deus para os crentes e para os que não são crentes, preparando, ensinando eles a buscar o Senhor, para que não aconteça isso aqui que aconteceu segundo essa parábola com as 10 virgens. Que a igreja prepare, que a igreja do Senhor Jesus prepare. Mais uma vez eu digo, não é porque a igreja que já está preparada, a igreja precisa preparar, porque aqui prudentes e imprudentes existia. Então que nós sejamos prudentes, irmãos, para encontrar com o Senhor. Amados irmãos, na presente lição vamos discernir um dos maiores mistérios da palavra de Deus, a igreja como noiva de Cristo. Paulo, em Efésios, no capítulo 5, o que ele diz? Versículo 31 e 32: por isso deixará, é isso mesmo? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão 2 numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Que no versículo 25, ele também fala, a parte B, que é do nosso textual. Cristo amou a igreja e a si mesmo, amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela. Cristo entregou, e não é vão o que Cristo fez. A palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. O que espera de cumprimento é contemplar no Senhor nas nuvens. Está para acontecer, irmãos. Não é porque já se passaram mais de 2000 anos. O noivo aqui, irmãos, tardou, demorou um pouquinho, mas aqui estava preparado, estava esperando o noivo. Não importava o tanto que o noivo ia demorar, para elas, o azeite não tinha que faltar. Não importa se passa 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, até 7000 anos, mas que Cristo vem, Ele vem, Ele prometeu. Porque eu não sei o dia, não é porque se passaram 2000 anos que Cristo também
é obrigado a voltar. Não. Ele não falou a data exata. O que acontece é que nós não podemos se cansar. Nós não podemos se cansar de esperar o Senhor. Se morrermos, é lucro para nós, se morrer com Cristo. E se formos arrebatados, irmãos, é lucro para nós, irmãos. Porque essa terra, o de melhor nós já estamos usufruindo dela. Agora o que Jesus preparou, nós precisamos preparar mais ainda, para poder usufruir disso, do que Ele falou, que Ele foi preparar para a sua igreja. É realmente, irmãos, é realmente profundo tal fenômeno, que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade que tal realidade proporciona. E isto que Ele falou vai se cumprir, tá? Nós temos que ter essa fé para que venha atingir este alvo que é Cristo, e a nossa salvação, que é o noivo que virá ao encontro da sua noiva, da sua igreja. Cristo, o supremo noivo, tópico 2. Quando analisamos o texto de Efésios capítulo 5, que cremos ser o principal texto do Novo Testamento a respeito de Cristo como noivo, vemos algumas qualidades do supremo noivo. Aqui se fala de qualidade, irmãos. A letra A: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele se entregou. Quando você faz alguma coisa para alguém, você espera um retorno, né? Um retorno de bom. E Cristo se entregou pela sua igreja, morreu pela sua igreja, e Ele vai retornar. E o que nós retornamos para Ele? O que nós estamos preparando para encontrar com Ele? De que forma nós estamos para encontrar com o Senhor? Ele se entregou, Ele fez algo por nós. Agora Ele quer um retorno também de nós. Ele espera um retorno de nós, irmãos. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor se não tiver santidade. Santificação. Nós precisamos santificar a cada momento. Pastor, mas então é difícil, porque a gente não é santo. Quem disse que você não é santo? Quem te falou isso? Se Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, e quem são esses verdadeiros adoradores? Quem são? A igreja. Ele está à procura dos santos da terra. E quem são os santos? A igreja do Senhor Jesus. O Senhor vê você como uma pessoa santificada, santa, porque você é aquela pessoa que Ele escolheu, te santificou, te abençoou. Pastor, mas santo não peca. Nós estamos vivendo neste mundo, estamos santificando a nossa vida, estamos santificando, irmãos, se preparando para encontrar com o noivo. Seremos pessoas escolhidas pelo Senhor, já fomos escolhidos, porque foi Ele que nos escolheu. Não é assim que diz a palavra? Não foi nós que escolhemos Ele, Ele nos escolheu. E como é escolhido o Senhor, nós precisamos santificar a nossa vida. Ter santificação não é virar uma estátua lá sem comer e sem beber, não. Não é isso que eu estou falando para você. Que até os anjos que são santos comem, né, e bebem. Comiam e bebiam porque visitou a casa de quem? Vocês lembram? De Ló. Foi? Comeu o bolo, né?
Comeu. Ló fez um bolo para eles. Quem diz que santo não come? Come. Quem diz que santo não come? Jesus comeu. Jesus bebeu. Não é maravilhoso isso, irmãos? Maravilhoso. Amém. Então, Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, procurando ensinar os maridos a terem uma relação matrimonial sadia e amorosa com sua esposa. Como Cristo amou a igreja, os maridos precisam amar a sua esposa, como Ele amou e se entregou por ela. Tá, irmãos? Não se importando o que os outros falam, porque falaram do noivo, falaram aqui de Cristo, falaram de Jesus. E muitas vezes as pessoas falam mal de vocês, para as outras pessoas. Fala do esposo para outros, fala da esposa para outros. Pessoas falam da sua esposa, falam do seu marido. E se nós fossemos importar com isso, Cristo aqui nos dá o maior exemplo, que Ele continuou firme, não pecou, não deu ouvido às má falações, conversações, mas continuou a sua jornada e fez a sua missão, cumpriu a sua missão, entregou por nós, entregou pela sua igreja, amou tanto que se entregou por ela. E é desta forma, vice-versa, esposo amar a esposa, a esposa amar o seu marido da mesma forma, tá? Paulo nos ensina uma grande verdade espiritual. O amor de Cristo pela igreja é tão grande que Ele deu a sua vida por ela. Eis a grande demonstração de amor, sacrifício até a morte, tá? Até a morte. Hoje, se falta um pão dentro de casa, uma comida, primeira coisa que se vê, uma das primeiras coisas que se vê é a esposa chutando a bunda do marido e colocando ele para fora, porque ela trabalha, ela não é mais independente do marido, porque ela trabalha e o marido trabalha. Se o marido fica sem levar o pão para dentro de casa, ele também está pronto para poder ir para a rua. E não é assim que diz a Bíblia, não é assim, irmãos. Os dois têm que viver, se entregar um pelo outro. Falta o dinheiro da energia, a esposa não quer arrumar o dinheiro, porque o homem é a cabeça, o homem é o cabeça da casa, o homem é obrigado a tudo. E o dinheiro da esposa, e o dinheiro do esposo, para que os dois trabalham? O que nós vimos com isso, irmãos? Será que estão se entregando realmente como Cristo entregou? Será que estão vivendo um amor realmente como Cristo amou a igreja? Será que se faltar o pão, vai acontecer isto? Porque Cristo não chutou o balde, Cristo não abandonou a sua esposa, a sua noiva. Cristo se entregou por ela. O povo matando, o povo batendo, o povo chicoteando, o povo esbofeteando, cuspindo, mas Ele se entregou pela sua amada igreja, tá? Entregou, e Ele vem buscar a sua igreja. Eu acho que com isso dá para nós perceber o que é amar, né? O que é o amor que Cristo está falando aqui. Precisamos entender este amor. B, a fim de a santificar, Efésios 5:26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E quantos
fazendo como as virgens prudentes, não se preocupou com a palavra do Senhor. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos lava, ela nos liberta. E quando nós abraçamos, meditamos nela, com todo o nosso coração, ela nos transforma. É o que Cristo nos ensina, que nós devemos meditar na sua palavra. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, irmãos. Ele a santifica. O amor do supremo noivo tem por fim o bem-estar completo de sua amada. Ele a santifica, retirando dela todas as impurezas e imperfeições, tornando-a mais bela e perfeita possível. O noivo, por sua esposa, se sacrifica para que ela alcance o máximo de beleza e formosura. Aqui que diz o versículo: sem mácula, ruga ou coisa semelhante, mas antes santa, irrepreensível e gloriosa. O noivo faz de tudo para que a sua igreja seja uma igreja irrepreensível, uma igreja santa. Amém, irmãos? O noivo trabalha dia e noite para aperfeiçoar cada um de nós, irmãos. E ele provou isso, se entregando ali naquela cruz. Fez de tudo para que a sua igreja fosse santa, tá? E agora ele virá, tá? Ele virá. Não se turbe o vosso coração. É aí mesmo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ele vai levar a sua igreja, que ele fala tomarei a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja, para que onde ele estiver, estejamos com ele. Amém, irmãos? João 14, versículo 1 ao 3. Olha, se tem algo que preocupa por demais uma noiva, é o seu bem-estar após as núpcias. Até nisto Cristo já pensou. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Você pode imaginar o que está preparado para nós? Será que a igreja tem essa capacidade de imaginar? Eu não tenho, irmãos. Eu nem imagino o que Cristo preparou. Se eu já amo, que eu gosto do que Cristo já nos deu aqui na terra, para mim, parece que já é o suficiente. Que Cristo preparou de melhor para nós, já fez de melhor. Agora Ele tem ainda o melhor, irmãos, para nós ainda no céu. Será que nós temos essa capacidade de imaginar? Preparado pelo próprio Criador de todas as coisas. Deus, o Criador, o que faz tudo e desfaz, Ele que cria, Ele que se
colocou à disposição para preparar o melhor. Isso a gente não tem essa capacidade de imaginar. A gente só fala mansões do céu, ruação de ouros, muros de cristais, assim, né? Tem uns hinos que falam. A gente imagina as coisas assim, que a gente vê aqui na terra, que é maravilhoso, né? Que é caro, ouro, né? Cristal, a gente vê assim os espelhos, coisa maravilhosa. Agora Cristo preparou o que nunca passou aqui no meu coração, nunca passou, é o que Ele foi preparar para mim, para você. Reflita, se ao criar todas as coisas, Cristo nos traz uma explosão de cores, aromas, formas, tamanhos, existências, vidas, o que nos espera nós, a noiva amada? O que está lá esperando nós, irmãos? Não seria um motivo para a igreja se influenciar mais ainda, a cada dia se entregar a Cristo? Não seria? Seria, irmãos, um motivo aqui no estudo que nós estamos aprendendo, de prostrar mais diante do Senhor, alegrar mais do Senhor pelos feitos que Ele tem feito e pelo que Ele foi preparar para nós. A sua promessa não é aquela promessa falível, é uma infalível, A promessa do Senhor que Ele fez, Ele irá cumprir, Ele irá cumprir. O que Ele estará preparando, certamente, é o que há de maravilhosamente melhor para a sua igreja. Letra D. E a festa? É uma pergunta. E a festa? Porque um casamento, um encontro, um casamento da sua igreja, com o noivo, com a noiva, tem uma festa, não tem? Porque todos que já casaram, muitos delas eu já participei, de festa. Para ser um casamento precisa ter uma festa, um encontro real com a sua noiva, mostrar a beleza, a formosura, não é assim? O que Cristo foi preparar. E a festa? A sua igreja vai encontrar com Ele, a sua noiva vai encontrar com Ele, vai ter um casamento que jamais será uma coisa que será inseparável. Nada vai separar mais quando se casarem. Nada, quando se encontrar o noivo com a noiva, se unir, jamais separarão. Onde ele estiver, vai estar junto. Vamos ali? Vamos. É assim? O que o pastor ensina? Aonde ele vai, ele quer que a esposa vá. Onde ele vai, a esposa vai, ele quer ir junto. É assim que ele ensina? E aqui nós estamos vendo que um grande exemplo de Cristo. Pai, eu vou preparar, eu quero que esse povo vá comigo, morar comigo, mas aonde eu estiver, a sua noiva vai estar junto comigo, ela vai estar junto comigo. Onde eu estiver, estejai vós também. Então vai estar junto, sempre, usufruindo o melhor, Onde ele estiver, estejai vós também. E a festa, o local da cerimônia, padrinhos, pajens, é isso? Cardápio da recepção, bolo, doces,
ornamentação, música e músicos. A gente já pode até ver os anjos, irmãos, tocando, né? Com a fé, já pode até ver os anjos tocando as suas trombetas, adorando o Senhor, recebendo a sua noiva. Fotos, filmagens, lista de convidados, convites, etc. Desesperador não, irmãos. Tenha calma. Tudo está preparado e nos mínimos detalhes. Quando se faz uma festa, faz filmagem, tiram fotos para ficar na lembrança do quanto foi maravilhoso. E isso, irmãos, esse encontro será um encontro inesquecível, tá? Para nós que vamos morar com o Senhor e para aqueles que vão ficar aqui, será um encontro inesquecível. Aqueles que subirem vão usufruir do melhor. Os que ficarem vão ficar na lembrança do que, por que não fez. Como as 5 imprudentes, noivas, né, imprudentes, ficará na lembrança para sempre, eternamente. E a sua amada igreja, aproveitando, irmãos, o de melhor que Cristo foi preparado, tá? Aí é o momento de agora de participar da mesa, é o momento, né, de gozar da alegria, de ter aquilo que sempre quis ter, agora com Cristo, eternamente. Tudo está preparado e nos mínimos detalhes, viu? Vejamos que diz aqui a palavra: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Amém? Só para conferirmos. Apocalipse 19:9. E diz, escreve. Foi uma ordem aqui, né? E diz, escreve aí: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. E escreveu, tá? Para que quando nós olhássemos aqui agora, nesse momento, pudéssemos ver que foi uma ordem, foi uma palavra que foi dita a alguém. Escreve aí, porque essas palavras são fiéis, são verdadeiras. E quer dizer, essa palavra vai se cumprir. Ela não fala, tá? Ela não vai ficar uma palavra assim, né? Falou por falar, não, vai se cumprir. A festa ocorrerá, não haverá contratempos. Não haverá contratempo, que a gente vê aqui. O que pode acontecer? Quando geralmente, né? Imprevisto. O noivo, a noiva, chegou o momento, irmãos. Chegou o momento, não é hoje, como os noivos e a noiva de hoje atrasam 1 hora, meia hora para encontrar com o noivo, não, irmãos. Porque o exemplo aqui, o que aconteceu, que as imprudentes ficaram e as prudentes foram. Então não haverá esse contratempo, não haverá essa coisa, né, para atrapalhar esse encontro, essa festa. Amém? Entende assim? Ou tem outra forma? Pode se expressar, né? A igreja, os alunos podem falar, tem algo a dizer, pode falar, porque fica melhor, né? Às vezes eu fico olhando assim na boca, né, alguém falando, e às vezes eu não entendo, né, linguagem de mudo, né, mano? Eu não entendo, não, irmãos. Pode levantar, manifestar e falar.
Amém? Amém, irmãos? Amém. Porque assim, irmãos, é o que eu já falei nos outros vídeos, que às vezes parece que é só eu que estou aqui falando, né, com a igreja vazia. Não, mas os irmãos estão aqui, né? Os irmãos estão aqui ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor. Esse é o momento, né, que a gente dá essa permissão a alguém, se tiver alguma coisa para falar, para que, né, as coisas ficam no seu devido, né? Então vamos lá. A festa ocorrerá, não haverá contratempo. Quanto aos detalhes, música, não terá nada para atrapalhar os músicos. As músicas, os cartazes, já está preparado, irmãos. Preparado. Tá? Não vai ter essa coisa para atrapalhar. Nada faltará. Oh, esqueci do forro. Não existe isso não. Não vai existir isso não. Oh, esqueci dos copos. Não vai existir isso não. Esqueci de comprar os copos. Esqueci de comprar as talheres, né? Não vai existir isso não. Preparado pelo mestre, aquele que sabe, né, de todas as coisas, nos mínimos detalhes, né? Ele entende do que é um casamento, do que é um encontro, do que é prestar santificação, santidade. Ele entende isso. O que é isso? Na parábola das bodas, assim é dito: tudo está pronto, vinde às bodas. Mateus 22:4. Amém? Mateus 22:4. Só estou abrindo aqui, irmãos, para nós conferir, tá? Não é porque já está escrito na revista, tá? Mas sempre acontece de uns errinhos. Mas graças a Deus isso aqui não teve, né? 22:4, parte B. 22:4. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois, os cevados, já morto e tudo já pronto. Vinde às bodas. Tudo preparado. Olha, há uma grande discussão teológica, se tal parte das Escrituras se refere às bodas do Cordeiro. Entretanto, para o presente estudo, cabe a nós verificar que, independentemente de se aplicar ou não às bodas do Cordeiro, tal parábola nos demonstra o cuidado de Deus em preparar e cuidar de todas as coisas. Você acha que faltará algum detalhe nas bodas do Cordeiro? Isso será o que? Impossível. É impossível, né, irmãos? Nada vai faltar. A letra E, certeza. Isso, irmão, nós estamos falando do tópico 3, né? 2, né? Ainda, Cristo Supremo e as qualidades, tá? As qualidades. Estamos na letra E. Certeza. E não apenas simples promessa de amor eterno. Não é simples promessa. O noivo prometeu: e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Que é João capítulo 1, versículo 3. A igreja, como noiva de Cristo, é unida a Ele em amor eterno. Somos tomados para Ele. Onde Ele estiver, nós estaremos também.
É significativo o pedido de Cristo Cristo fez ao Pai na oração registrada em João 17, versículo 24. Amém? Está aqui na nossa revista, irmãos. Mas vou ler. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, Pai, eu quero que esse povo esteja comigo onde eu estiver, porque o Senhor me deu, O Senhor me deu, eu vou retornar para o lugar de onde vim, só que depois eu vou buscar essa igreja que o Senhor me deu, e vou levar ela, para que eles vejam a minha glória que o Senhor me deu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Não é uma palavra simples, umas promessas simples para enganar. Não. Os noivos terrenos aqui enganam a sua noiva, mas Cristo não engana. Cristo fala e Ele cumpre. Tá? Pastor, mas como é que o Senhor cumpre? Como é que cumpre? Como é que o Senhor sabe que Ele cumpre? Espera para ver. Prepara para ver. Tá? Prepara, que vocês verão. Tá? Se a palavra, se o estudo vai se cumprir ou não. Tá? Vale a pena. Tá? Vale a pena vocês prepararem para poder ver se realmente o que nós estamos ensinando aqui é verdade ou não. Tá? Vale a pena se preparar. A página o 3 agora, né? O 3. Tópico 3. A igreja, a noiva. Isso, né? Se tudo está devidamente preparado, resta, o que resta agora? A noiva se dedicar à preparação pessoal para o grande dia. Agora aqui entrou o que? Falando da noiva, se preparar, a igreja se preparar. O noivo vai cumprir, ele foi preparar e tudo está pronto segundo a palavra. Tudo está pronto para as bodas do Cordeiro. Agora ele fala com quem? Com a sua amada noiva, com a sua igreja. Se tudo está devidamente preparado, resta a noiva se dedicar à preparação pessoal para o grande dia. Os cuidados se iniciam com a beleza pessoal. Nada de defeitos no corpo. Que coisa maravilhosa, irmão. Perdão, eu estou muito gripado. Na lição anterior eu tive dificuldade, inclusive até não ministrei ela. Estou na 10, ministrando a 10, porque ficou para a gente estar continuando, juntamente com como faz o pastor Gideon, o nosso professor, que passa para mim, eu passo para a igreja. Então, olha daqui, os cuidados se iniciam com a beleza pessoal. Se a gente for olhar aqui segundo a mentalidade carnal, a gente vai se preparar da melhor forma, vamos passar alguma coisa, vamos se embelezar, para encontrar com o noivo. A gente vai pensar carnalmente. Mas aqui, nada de defeito no corpo, cabelos, olhos, devem estar impecáveis. Como é que Cristo nos fez? Imperfeito? Pecado?
Não, Cristo nos fez perfeito, e Ele quer que nós retornemos para Ele agora perfeito, tá? A noiva deve se deixar cuidar pelo tratamento pessoal do noivo. E como é que ela nos prepara agora? Como é que o noivo está nos preparando? Conhecereis a verdade, e a verdade vai te ensinar, te libertar. Medite na palavra do Senhor dia e noite, alimenta da palavra, orando, jejuando, consagrando a sua vida, santificando. O noivo está te ajudando, está te preparando. Com profundo amor, o noivo lava a sua amada com as mais puras água, né? Com mais pura água, pela palavra. A palavra nos lava, para apresentá-la sem manchas, rugas, nem qualquer coisa semelhante, como estria, acnes, flacidez e etc. Efésios 5, versículo 25 ao 27. Efésios. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Até o versículo 27, né? Está aí. Não podemos esquecer, o noivo quer a amada, santa e irrepreensível. Os cuidados continuam com a veste nupcial. Deve ser simplesmente estonteante, gloriosa e inesquecível. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Olha, Deus, a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Quem que diz que você não é santo? Eu pulei? Pulei para onde? Quanto tempo? Mas eu dei um salto, né? Deu um salto. Eu mesmo versículo. Então onde eu estou? É embaixo? Flacidez? Mas é o mesmo versículo. Tá? É o mesmo versículo. Pode continuar. Vou continuar então. Como está isso? Amém. Como está a nossa vida espiritual prática? Isso? Vocês viram aqui o versículo, irmãos, que regozijemos e exultemos, o tanto que é maravilhoso, que ele acreditou aqui, a sua noiva já preparou, está vestida agora de veste, né? Resplandecente. Viu que maravilhoso? O linho aqui são as obras justas dos santos. Praticaram coisas maravilhosas, estrondosas, né? Soube amar, soube se entregar pelo seu próximo, vestiu das armaduras de Deus, se protegeu das ciladas do diabo, não deixou que fosse seduzido pelas coisas do mundo. Agora se preparou, uma noiva que não tem defeito, não tem ruga, não tem deficiência, uma noiva
que se soube preparar, como as prudentes, tá? Das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, mas soube preparar como as prudentes, 5 prudentes. Como está a nossa vida espiritual prática, né? É o momento que a gente reflita agora. Como é que nós estamos diante do Cordeiro? Como estamos agora, se Ele manifestar para buscar? A palavra diz que nós preparamos para encontrar com Ele, com vestes resplandecentes. E agora? Não seria um momento da gente refletir e pensar como é que nós estamos diante dele? Não cremos nas obras para a salvação, entretanto, cremos na salvação pela fé em Cristo Jesus. E como consequência natural, as boas obras surgem, tá? Elas aparecem. Há 2 versículos na Bíblia que merecem destaque no presente contexto, que diz aqui. O primeiro está em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então nós temos que resplandecer, tem que resplandecer, tem que ser vista. Não é assim que vamos interpretar o versículo? Assim resplandeça. Então o povo precisa ver em nós, tá? Precisa ver. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quer dizer que a nossa luz tem que resplandecer diante do povo. Viu? Não é querer se aparecer, não, irmãos. A luz tem que brilhar. Viu? Tem que brilhar. Precisa aparecer, porque os outros precisam ser libertos. O seu testemunho precisa se aparecer, né? Nós precisamos dar o que? Bom testemunho, para que eles vejam e sigam também os nossos testemunhos. Vivemos a palavra do Senhor, pregamos a palavra do Senhor, e eles vão ver e acreditar e vão praticar também a palavra de Deus, porque nós praticamos. Isso foi Jesus que falou, né? É a palavra de Deus. Se guardarmos a palavra do Senhor, eles também guardarão a nossa, tá? Vão guardar a pregação que nós ministramos. O segundo, né? O segundo está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o nosso procedimento, né, a nossa caminhada aqui, ela precisa estar correta, né, para que as pessoas vejam as obras que foi realizadas, tá? Segundo o versículo. E aqueles que falam mal de vós, como malfeitores, falam mal de nós. As pessoas falam mal, isso a gente tem certeza que falam mesmo. Falam de pastor, falam de membro, falam de tudo que se chama Deus, se opõe em tudo que se chama Deus. O diabo, né? Que usam, muitas vezes as pessoas dão lugar, e o diabo entra e usa para falar mal dos outros. Vamos lá. Já lemos, né? Agora embaixo. Da noiva se espera um andar digno. Um andar digno, com a sua posição aqui na terra, procedimento correto e boas obras, trazendo como resultado a glorificação de Deus. Deus será glorificado quando você faz alguma coisa boa, e as pessoas veem que você realmente é uma pessoa santa.
e vai glorificar, dá glória a Deus, né? Vai agradecer, vai se tornar um cristão, porque o nosso, né, um bom exemplo que estamos dando, né? Então isso aqui, irmãos, muitas vezes pesa para cada um de nós, porque quando nós começamos a meditar, a examinar o que nós falamos, o que nós, né, a nossa maneira de viver, que estamos caminhando, os nossos vizinhos que estão vendo, ouvindo tudo, isso aqui pesa para cada um de nós. É responsabilidade, traz responsabilidade, né? Traz responsabilidade. Da noiva, é isso? Se espera que ande em temor, honesto proceder, né? Honesto proceder e luz que brilha, e com amor, boas obras. Deus tem sido glorificado em razão de nossas obras. Sabe o que nós temos feito? Deus tem sido glorificado? Ou será que né? Diz que é crente. Será que é isso que a gente ouve? A gente ouve isso tanto, irmãos. Ainda fala que é crente, né? E o diabo vem matar, roubar, destruir. E as pessoas estão aí dando lugar, né? Dando lugar para o diabo. E nós não podemos, nós como crente, temos que ter o proceder correto. Dar sempre um bom exemplo. Tem uma música, né, irmãos, que fala que um bom exemplo compra tudo, né? A pessoa quando dá, pode ser uma simples coisa, pode ser coisa pequena, né? Pode ser coisa pequena, um exemplo, mas faz uma explosão quando você dá um bom exemplo, né? Agora um mau exemplo, você sabe que a explosão é maior, todo mundo sabe, né? Quando dá um mau exemplo, todo mundo, e é fala a palavra, descaradamente, né? Todo mundo vê. Um bom exemplo às vezes vê, mas é que ele vê assim, né? Nós temos que dar esse bom exemplo. Por fim, os cuidados para o grande dia também passam pelo zelo em se relacionar profundamente com o que está nos preparando para o tal momento, o Espírito Santo. Amém. Sabemos que o Espírito Santo está conosco em razão dos cuidados que o noivo tem por nós. João 14, versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17. Amém, irmãos? João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer que o mundo não conhece, e nós temos essa capacidade, né? Amém? Então nós temos o Senhor nos deu esse presente. Vamos ver melhor palavras, esse presente para nós, de estar conosco, Espírito Santo, de estar conosco todos os dias, irmãos, todos os dias. Estará em vós, habita em vós, e o mundo não conhece, o mundo não vê,
mas está em vocês. Na parábola das 10 virgens, 5 foram com o noivo para a felicidade eterna, em razão de possuírem azeite. 5 delas foram, bem procedidas. A parábola nos ensina que devemos estar preparados a qualquer momento para a iminente volta do Senhor, pronto para encontrá-lo quando ele chegar. Para fazer isso, devemos manter a nossa experiência cristã atualizada. Com o azeite, como o azeite é um exemplo conhecido do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A sugestão é que devemos estar cheios do Espírito se quisermos estar preparados adequadamente. O Espírito Santo precisa fazer parte de nossa vida, se nós quisermos preparar realmente. Eis a razão porque nós temos que convidar a ser batizado nas águas, ser batizado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo entra em nós, irmão, o Espírito Santo, e nos capacite, para que ele esteja conosco, orientando em todo momento, nos guiando. Nós não temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E eis aí a razão. Bacon, é isso mesmo essa palavra? Bacon. Bacon. Comentário bíblico das Casas da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro, 2006, volume 6, página 170. Esse é aquele comentário que eu li para entender. Você viu aquele monte de livro? Tá. Como está nosso relacionamento com o Espírito Santo? Será que nós temos essa comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo está, nós falamos outras línguas, nós temos essa comunhão, falamos e as coisas se cumprem, profetizamos e as coisas se cumprem. Será que nós temos o Espírito Santo conosco? Será que a nossa palavra está se cumprindo? Estamos vivendo a vontade do Espírito Santo? Será que Ele está dentro de nós? Pastor, eu aceitei Jesus, eu batizei nas águas, Ele está comigo. Será? É um momento para a gente refletir, irmãos. O Espírito Santo não afasta. A gente vive falando línguas estranhas maravilhosamente, naquele fogo puro mesmo. Toda coisa que acontece na igreja dá um glória, e falando em línguas estranhas. E acaba que acontece que a gente dá lugar para as fraquezas da carne, já não vê mais línguas estranhas, já não vê mais profecia, não vê revelação. O que acontece? A gente pode ver com os nossos olhos, a gente pode ver se Ele está dentro de nós ou não. Amém? E Ele precisa fazer parte, Ele precisa estar dentro de nós, porque você é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Amém? Como está o seu relacionamento? Como está nosso azeite para o grande encontro? Será que a lamparina está cheia? Será que a sua lâmpada está cheia para encontrar com o seu noivo? Isso aqui, essas lâmpadas acesas, irmãos, lâmpada acesa vai nos desviar dos buracos, dos empecilhos. Isso é claridade, isso é luz. É para não nos deixar cair no buraco. Quando acendemos a lâmpada, isso na lição anterior, bem anterior, acende a lâmpada, é para clarear, não é? Então que a nossa luz se resplandeça. Resplandeça. Conclusão: é uma das características mais significativas da noiva de Cristo, é que a consumação do relacionamento ainda está para acontecer. Vai acontecer. Num sentido simbólico,
mas verdadeiro. A situação nos dias de hoje é de um noivo ausente e da noiva que aguarda o seu retorno. Tá? O noivo está ausente, mas a noiva está aguardando o retorno. Bom? Se após o retorno do noivo, Só após o retorno do noivo é que o casamento ocorrerá. E todas as coisas se contemplam. Completam, né, moço? Estou aqui. Perdão, moço. Assim, a noiva até agora espera com ardente expectativa em esse dia glorioso. E eu lendo aqui, meditando, né, irmãos? Quantas vezes o noivo deixa a noiva, vai trabalhar, vai para outra cidade, e quando o noivo retorna, a noiva está com outro. E o que vai acontecer da mesma forma? O noivo foi, e quando ele voltar, a noiva está com outro, está com o mundo no coração, né? Deixou o inimigo entrar no coração, e o noivo virá, né? E vai encontrar a sua noiva. Não nos deixemos, e não vai acontecer isso, o noivo voltar e nos encontrar em outro caminho, como aconteceu com as 10 imprudentes. Quando ele voltou, o que aquelas ouviram? Eu não vos conheço. Se ele vier e encontrar com outra, ele não vai nos conhecer. Eu não vos conheço, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Essa é a palavra, que se afastarmos do Senhor Jesus, desviando da sua palavra, escolhendo um outro noivo, né, que não seja Jesus, iremos ouvir: afastai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu fiz tantas coisas, Senhor, no teu nome. Fez sim, fez no meu nome, né? Porque no nome de Jesus há poder, há poder. Assim a noiva até agora espera com ardente expectativa esse dia glorioso. Na verdade, deve haver vigilância na espera, porque não sabemos a hora do retorno do noivo. Deve-se também zelar por uma pureza digna da gloriosa ocasião. A nota transcendente, porém, deve ser sempre a da expectativa, pois o que ainda está por vir é insuperável em alegria e bem-aventurança. Williams J. Rodman, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, São Paulo, Editora Vida, 2011, página 808. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, fim da nossa lição de número 10. E nós temos ali nossa lição de número 11, né, que será no próximo domingo. E só no dia 3 é isso mesmo? Porque dia 20, hoje é quando? 13, né? Aí no outro vai ser esse aqui. Aí depois a gente vai, com certeza, no dia vai ter a convenção, né? Que ele falou, vai ter a convenção. Isso não vai haver escola, congresso, né? Congresso da Senhora, não vai haver escola dominical nesse dia, porque os pastores vão estar lá, né? E que vão pegar as revistas e trazer, né? Amém? Então é isso aí. E só vai ministrar no próximo, né? Essa agora vai ter dia 22 por aí, né? É isso?
no próximo domingo? Os irmãos que tem calendário aí, olha para mim, irmãos. Dia 20, né? Depois a outra vai ser na revista nova. Ainda vai ter essa de número 11, tá? Depois, com certeza, os irmãos vão se preparando, tá, irmãos? Tá? Vão se preparando para poder adquirir a sua revista. Então aqui, irmãos, fim dessa lição de número 10. Essa nova, você podia passar para nós um monte aí, ou no domingo que não vai ter lá, porque nós não vai, ninguém daqui vai conversa com esse negócio, né? Nós podíamos passar essa nova aí no domingo aí, porque essa aqui não pulou ela, né? E passar para nós. Aí num domingo que não tiver, a gente vai passar a de número 9, tá? Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram nesta manhã. Amém?